Bem, aproveitando que no próximo domingo é Dia das Mães, né? A gente tem muitas configurações familiares, tem gente que conhece a mãe, tem gente que não conhece, tem gente que teve mãe adotiva, tem gente que a mãe se separou e está numa outra família. Então, eu trouxe um texto de minha própria autoria, eu escrevi para a coluna Folha de Pernambuco. No ano passado eu morava em Recife, eu tinha uma coluna no jornal Folha de Pernambuco, e escrevi uma coluna no Dia das Mães que eu quero trazer para vocês. Hoje esse conteúdo eu não tinha trazido aqui para o Instagram ainda, para mostrar como é que a gente pode se reconectar com a energia da mãe, né? Independente de como foi a sua relação com a sua mãe ou como ainda é, né? O título dessa crônica é chamado de O Sucesso é a Cara da Sua Mãe. E eu mesmo disse o seguinte: no próximo domingo, dia 12 de maio, a maior parte das pessoas vai reservar um tempinho na agenda para estar ao lado da mãe. O Dia das Mães é uma data especial para honrar a maternidade, toda a nossa ancestralidade feminina e tudo aquilo que ela representa. É um momento para celebrar o amor, o cuidado e o sacrifício que as mães fazem por seus filhos. Para alguns, o domingo será marcado por abraços, acolhimento e reconhecimento. Para outros, será mais um domingo comum, por não terem gerado um vínculo emocional forte com a mãe ao longo da vida. Independente do seu caso, precisamos entender a importância dessa mãe que existe dentro de você. De acordo com a filosofia oriental, precisamos buscar o equilíbrio entre o yin e o yang. A energia feminina é representada pelo yin. Essa energia é caracterizada pela sua suavidade, intuição, criatividade e receptividade. Já a energia masculina, representada pelo yang, é caracterizada pela força, determinação, ação e objetividade. Ambas as energias existem em nós, sendo igualmente importantes e devemos estar em harmonia para alcançar a paz interior. Nosso yin vem da mãe, a capacidade de olhar para dentro e da nossa primeira casa, que foi o útero dela. Na época que estávamos lá, a gente nem acreditava, inclusive, numa separação. Segundo Freud, o bebê, ainda no útero da mãe, acredita que eles são um corpo só e uma só consciência, e essa estrutura que o alimenta acolhe e dá um lugar quentinho para dormir, não está dissociada de si mesmo. O simples ato de nascer, portanto, caracterizado pelo corte físico do cordão umbilical, gera em nós o trauma de perceber que a mãe está fora, e vamos crescendo com esse desejo interno de sermos constantemente alimentados por esse ser que nos gerou. Vamos crescendo com esse desejo inconsciente de voltar para o útero, para receber da vida aquilo que nos falta em nosso vazio existencial. Quando nos conectamos emocionalmente com essa mãe e recebemos dela o afeto que lhe é peculiar, somos capazes de abastecer essa energia yin e de lidar melhor com o nosso aspecto emocional. Se essa mãe, por qualquer razão, não pôde se fazer presente física ou emocionalmente, durante a formação da nossa personalidade, vamos para o mundo com o desejo de ser amados, aceitos, aprovados pelo outro. Por vezes, criamos um padrão inconsciente de sempre agradar às expectativas dos outros para que eles nos aceitem. Olha que interessante essa relação que eu faço entre a falta da mãe na infância e a maneira como você está se comportando diante da sua vida. Geralmente, a criança ferida que não recebeu da mãe esse afeto, esse carinho, esse acolhimento, ela vai para o mundo querendo que o mundo supra as suas necessidades emocionais. Então, você se torna um adulto dependente de afeto. E por essa dependência, você começa a fazer tudo para agradar os outros para se sentir acolhido. Isso pode ser falta de mãe, tá? Eu continuo aqui no texto. Essa relação entre o nosso vazio emocional e as experiências pregressas da mãe já foi pauta de diversas pesquisas científicas. Um estudo publicado em 2017 por uma revista médica chamada Jornal de Transtornos Afetivos demonstrou que a fragilidade emocional na relação materna pode afetar a capacidade de adultos com sintomas de depressão e ansiedade e a dificuldade de regular as suas emoções. Olha como é séria a falta de mãe na nossa vida, né? Tendo ou não uma forte conexão com a sua mãe, saiba que ela existe dentro de você. Metade de toda a sua estrutura genética, emocional e espiritual veio da mamãe, e a outra metade veio do papai. Com todas as qualidades e defeitos, virtudes e tropeços, altos e baixos dessa mamãe,
que também é uma mulher comum, com dores, desejos e inseguranças, vale lembrar, ela e seu papai te deram um presente mais especial que nenhuma outra pessoa do planeta foi capaz de te oferecer: o dom da vida. De acordo com Bert Hellinger, psicoterapeuta que criou a abordagem chamada de constelação familiar, a mãe representa a nossa relação com a vida e a nossa primeira casa. A importância da mãe em nosso sistema é tão grande que indivíduos que possuem traves nessa relação terão dificuldade de progredir. O sucesso vem quando honramos a nossa mãe. Entenda que honrar não é aceitar a qualquer custo, goela abaixo, a mãe que você teve. Honrar é entender que você recebeu da sua mãe aquilo que a consciência dela foi capaz de te dar, com seus erros e acertos. Se está fazendo sentido esse texto para você até aqui, comenta aqui nos comentários como diamante pode ser 1, 2, 3 diamantes. Diamante é algo raro, é algo precioso, é algo que tem valor. Então comenta para mim se esse texto está gerando valor para você. Você pode comentar no ao vivo ou na gravação amanhã. Progredimos diante da vida quando liberamos nossa mãe do desejo de que ela tivesse sido da maneira como o nosso ego queria. Essa frase é complexa, eu acho que vale a pena ler essa frase de novo, gente. Progredimos diante da vida quando liberamos a nossa mãe do nosso desejo de que ela tivesse sido da maneira como o meu ego queria. Olha como é profundo isso e difícil, né? Liberar a mãe, entender que a mãe é um outro indivíduo com uma outra consciência, com desejos, com dores, com frustrações, com defeitos, e aos trancos e barrancos, ela te criou como a consciência dela permitiu. Então, olhar para essa mãe como um ser único, assim como você também, e dar a ela o direito de ser quem é. É complexo isso, né? Nos libertamos desse peso de idealizar a mãe, ou seja, criar uma projeção de uma mãe perfeita e ideal, porque somos nós que projetamos. A minha mãe, a sua mãe, a mãe de todo mundo, não tem a obrigação de ser como eu projetei. Isso é de cada um, né? Do ego de cada um, né? Quando paramos de negar essa mãe real, ou seja, quando você projeta uma mãe ideal que você acha que ela tem que ser, você está negando a sua mãe real. Você está negando a mãe que foi a mãe que foi possível ser para você, né? Então, você não deve negar essa mãe. A mãe que transmitiu a nós os valores que ela recebeu da vida, que nos trouxe ao mundo e nos acolheu da melhor maneira que a consciência dela permitiu. Diante de todas as lutas, medos, incertezas que ela enfrentou no mundo. Gente, é difícil a gente olhar para nossa mãe, por exemplo, né? As pessoas sentem vergonha disso, né? Você humanizar a mãe, entender o seguinte: a sua mãe também tem desejos. A sua mãe também tem, por exemplo, a sexualidade dela desenvolvida. A sua mãe, de vez em quando, tem relações sexuais com seu pai, se eles ainda estão juntos ou não. É um ser humano completo, com tudo que a gente tem, a mamãe também tem, né? E é difícil para a gente olhar para a mãe desse jeito, porque a gente coloca a mãe num pedestal e idealiza as nossas projeções, e a gente se frustra porque a mãe não cumpriu com as nossas expectativas. Mas quem diz que tinha que ser assim, não é? Muito bem. Assim, o nosso sucesso tem relação com a qualidade do vínculo que temos com a mãe, mesmo que este vínculo não seja físico. Então, se a sua mãe já desencarnou, se ela se separou do seu pai, se você tem uma mãe adotiva, não conheceu a biológica, você não precisa necessariamente ter um vínculo físico. Tem o caso das mães narcisistas, que os filhos se afastam, né, das mães. Então, o vínculo que é preciso resgatar, pelo menos no primeiro momento, é esse vínculo energético. É trabalhar essa energia da mãe que está dentro de você. Mesmo que a sua mãe já esteja nos planos espirituais, mesmo que você nunca tenha conhecido a sua mãe, tome essa mãe em seu coração, pois ela agora mora em você. Você recebeu da sua mãe o que ela conseguiu te dar, e honrar essa mãe é realizar no mundo as conquistas que toda a ancestralidade dela não conseguiu, porque elas tiveram que passar por batalhas das quais você nem imagina, para que a sua vida pudesse ser trazida para o mundo. A sua ancestralidade, a mãe, o pai da mãe, o avô da mãe, o bisavô da mãe, quanto mais a gente vai para trás da nossa ancestralidade, mais a gente se depara com lutas, né? Então, o preço para você vir ao mundo, que a sua mãe teve que pagar, muitas vezes foi abdicando dos próprios sonhos dela, né? E aí, honrar essa mãe é realizar aquilo que a sua mãe não foi capaz de realizar, ou seja, aquilo que te traz propósito, te gera vida, né?
Então, ter essa reconexão com a própria vida, porque a mãe está relacionada com a energia de vida. A regra também vale para os filhos adotivos. Se esse foi seu caso, você ganhou duas mães nessa vida. Aquela que te gerou e aquela que transferiu valores a você. Honre igualmente essas duas mães. Cada uma deu a você aquilo que conseguiu. Se você tem dificuldade de construir um vínculo emocional com a sua mãe, por qualquer razão, aproveite o próximo domingo para refletir sobre todas essas questões. Acolha a sua criança ferida que desejou ter mais carinho da mãe e traga para o adulto presente a autorresponsabilidade de se nutrir a partir de agora. O que a sua mãe te deu foi suficiente. Isso é forte, hein? Para de achar que a tua mãe está te devendo alguma coisa. Ela já te deu a vida. Isso te basta. Ela fez o que pôde. Nem ela e nem você serão capazes de mudar esse passado. Mas você pode fazer o seu presente diferente. Se a sua mãe ainda estiver encarnada, pode ser que o universo e a espiritualidade ainda estejam te dando a bênção de poder estreitar essa relação. Se estiver a seu alcance o simples ato de ligar para sua mãe neste domingo, para honrar aquela que te trouxe para o mundo, tenha certeza que você estará realizando o sonho de muitos outros filhos nesse dia, que dariam tudo para poder dar esse abraço, mas por diversos motivos não mais poderão. Então essa foi uma crônica que eu escrevi para a Folha de Pernambuco no ano passado, por ocasião do Dia das Mães, e estou trazendo para o Instagram agora, porque não tinha trazido esse conteúdo aqui, né? E acho que as palavras são minhas, eu não preciso desenvolver aquilo que eu mesmo escrevi, mas para fechar um raciocínio, né, é muito importante a gente ter bem resolvido no nosso coração essa relação com a mamãe e com o papai também, os dois têm importância, né? Trazer essa energia do papai e da mamãe, ressignificar traumas da maneira como a mamãe e o papai criaram você na sua infância, porque isso formou a sua personalidade. Então, eu abri uma caixinha de pergunta no domingo, as pessoas me disseram: Rafa, minha mãe, ela foi castradora, minha mãe me podou dos meus prazeres, minha mãe era narcisista, era manipuladora, a minha mãe foi ausente, ela só trabalhava, trabalhava, trabalhava e não pôde me dar afeto. A minha mãe era mandona, né? Então, como é que eu posso lidar com essa mãe? Né? Eu me afastei dela. Há casos tão graves, gente, né? A vida de cada um é tão complexa, tão profunda, né? Há casos em que a criança sofreu um abuso sexual e ela recorreu à mãe e a mãe não pôde ou não conseguiu ou não quis dar um acolhimento, né? Então a criança se fecha diante da mãe. Filhos adotivos que não conheceram os pais biológicos, como é que a gente pode resgatar essa energia, né? Eu gosto muito, né, dos elementos que eu trouxe aqui no texto. Eu gosto muito da abordagem de Bert Hellinger. Bert Hellinger foi o criador de uma metodologia sistêmica chamada de constelação familiar. Eu não sou constelador de formação, eu sou psicanalista, reikiano, humanoterapeuta, radiestesista e professor de meditação, mas estudei a constelação familiar, a base, e estudei também a base das meditações sistêmicas, né? De resgate a essa ancestralidade, desses valores, da gente conseguir ir para a vida tendo bem resolvido dentro de nós essa relação com a mamãe e com o papai. E aproveitando o Dia das Mães, eu quero fazer uma promoção aqui, que eu estruturei um curso online chamado de Resgatando a Energia dos Pais, tanto do papai e da mamãe, com uma meditação energética sistêmica, onde você faz uma viagem astral e você vai resolver essas dores emocionais com a mamãe e com o papai e ressignificar, reabastecer a energia da mamãe e do papai no seu coração. O curso está por um valor simbólico, o curso está lindo, quem fez amor, se emocionou, chorou, está super profundo. Eu convido você a conhecer. É só clicar aqui nos comentários, escreve uma palavrinha só, escreva constelação, que eu mando o link para você no seu direct agora. Aproveita o valor promocional na semana do Dia das Mães. E quero desejar também um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aqui no nosso Instagram hoje. Espero que esse texto tenha feito sentido para você, trazido um quentinho para o seu coração. Parabéns a todas as mamães, com toda a dificuldade da vida, do mundo, com todos os desafios, conseguiram, né, criar os filhos como puderam criar e deram o seu melhor. Eu tenho certeza disso. Em especial para minha mamãe que está aqui hoje, Dona Sandra Valente, que está sempre por aqui. Um beijo, mãe. Te amo.